Vamos agora a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Olá, Vanessa, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu converso agora com Bruno Langeani, que é coordenador da área de Sistemas de Justiça e Segurança Pública do Instituto Sou da Paz. Boa noite, Bruno. Boa noite. Bom, o que está acontecendo em Pedrinhas é grave, vem acontecendo há algum tempo. Eu pergunto o seguinte, é isolado ou o nosso sistema penitenciário em geral pode chegar à situação que está lá? Olha, acho que o caso de Pedrinhas é um caso bastante grave, que acho que expôs o problema mais gravemente nos últimos meses. A gente tem acompanhado esse agravamento da situação desde dezembro. Acho que até agora isso não está, de fato, solucionado. Ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas acho que expõe um problema que é nacional. A questão da situação carcerária, e como a gente tem tratado o problema no país, não é exclusividade do Maranhão. Agora, se discute vagas em presídios federais para colocar as lideranças. É uma solução, é um caminho, um gerenciamento de crise, um gabinete para isso, foi sugerido pelo Ministério Público. O que é que se pode fazer para resolver essa crise no curto prazo? Então, eu acho que essa é a principal questão. A gente precisa garantir com que mais mortes não ocorram, que os líderes efetivamente fiquem isolados e de que não haja comunicação dessas pessoas de dentro para fora do presídio, ordenando ataques, por exemplo, como aconteceu recentemente. Mas a questão do gabinete de crise é fundamental. Por quê? Porque acho que o problema está localizado no governo executivo do Maranhão, mas tem vários atores que também são responsáveis. Nesse momento, infelizmente, fica um jogo de empurra. O governo federal diz que o problema é do Estado, o Estado fala que também tem questão com o Judiciário, Ministério Público, etc. Então, nesse momento, cada um precisa assumir sua parcela de culpa e precisam entrar num gabinete de crise para ajudar numa solução de curto prazo que passa necessariamente por exemplo, reduzir o número de presos provisórios, que no Maranhão está muito acima da média nacional. Quer dizer, qual é esse percentual de presos que não deveriam estar lá neste momento? Então, no Maranhão é 55%, enquanto a média nacional, que já é alta, é de 40%. Esse é um problema muito grave. A gente está gastando muitos recursos e sendo muito contraproducente, mantendo pessoas que não deveriam estar presas junto com criminosos, perigosos, etc. Então, no Brasil já tem essa clareza de que a prisão não recupera. Se a gente ainda acaba colocando outras pessoas que não precisariam estar lá, a gente dá de mão beijada pessoas para integrar facções criminosas. Agora, a gente vê no Maranhão ações parecidas com as que já ocorreram aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro também, ou seja, facções que atacam ônibus, delegacias. Por que esses ataques? Essas facções estão ligadas entre si ou é o modo de operar que elas descobriram que é eficaz? Acho que não dá para a gente dizer que elas estão ligadas, mas efetivamente esse tipo de ataque é um ataque que causa muito medo, muita comoção e serve para pressionar o governo. Acho que a principal questão que a gente precisa colocar com relação à facção de presídios é que essas facções crescem no vácuo do Estado. Então, se o Estado não está conseguindo oferecer assistência para os presos, alguém vai prover essa assistência e quem está fazendo isso nos estados são essas facções. Então, para conseguir diminuir o poder dessas facções, o governo precisa assumir e fazer bem feito a manutenção desses presídios, evitar superlotações, dar condições dignas para que essas pessoas se recuperem e dar garantias também de segurança, que é um problema que hoje a gente vê que no Maranhão o governo não tem conseguido dar garantia de segurança para os presos. Agora, essa discussão não é nova, ela é recorrente. O Conselho Nacional de Justiça aponta problemas, tenta apontar soluções também. Por que a gente não consegue avançar na superação desse problema? Olha, acho que tem diversos fatores. Acho que tem uma questão penal que está muito colocada, que todo mundo sabe que prisão não recupera, mas a primeira coisa que a gente quer fazer quando tem um crime novo é aumentar a pena de prisão. Então essa é uma primeira coisa que a gente precisa debelar e começar a olhar para outros tipos de punições que existem alternativamente. Dentro do governo federal isso deve ser estimulado também, porque ultimamente o governo federal, a única coisa que tem investido é construção de presídios. Se você pega o orçamento, isso mostra a opção política do governo, o orçamento é quase que exclusivamente para novas vagas. Então a gente precisa mudar essa concepção e conseguir enxergar outras formas de punir que não só a prisão. O Procuradoria-Geral da República está analisando uma prestação de contas no Maranhão, a possibilidade de intervenção federal nos presídios, no sistema carcerário do Maranhão. Essa possibilidade ela é possível para você? Então, eu acho que está colocado, acho que o governo do Maranhão mostra muito claramente sinais de que não consegue debelar a crise, mesmo com a chegada da Força Nacional e com a intervenção da Polícia Militar no presídio, a gente vê que dia após dia a gente teve mortes ainda esse ano, a gente teve fugas ainda esse ano, cada dia que entra
encontra-se mais armas, encontra-se mais celulares, então está muito claro que o governo tem sido incapaz de dar conta do problema sozinho. Agora, acho que a principal questão que a gente precisa se focar agora é como garantir que mais mortes não ocorram, que mais fugas não ocorram e que esse problema não vaze para a segurança pública do Maranhão, como a gente teve esse problema dos ônibus queimados, da menina que morreu por conta desses ataques. Perfeito. Muito obrigada, Manu, por sua participação aqui. Eu que agradeço. Catiúcia. Obrigada, Vanessa. Boa noite.